sejam todos muito bem-vindos ao Portal Entrevista. Hoje estamos com a nossa deputada estadual, Ana Perugini. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Portal Entrevista. Obrigada. É a primeira vez que eu dou entrevista para Portal, né? Sim. Nós já estivemos juntos, mas era uma outra situação, né? Quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Madalena. A honra é toda nossa de recebê-la aqui desde o dia 15 de março, que a Ana assumiu a Assembleia Legislativa e está oficialmente como nossa deputada estadual. E de lá para cá, Ana não parou, né, Ana? Eu não lembro de ter parado. Porque o volume que nos chega é muito grande. Eu lembro quando eu vim para São Paulo, Madalena, e minha mãe tinha muita vontade de vir para cá porque as escolas eram muito boas, né? Então a ideia de nós podermos estudar numa escola pública de qualidade. E hoje eu conversava logo pela manhã, entre uma agenda e outra, do volume de coisas que nós temos que resolver hoje, né? Em relação às escolas em período integral, com a condição de dar um ensino de qualidade nos dois períodos para os alunos, para as alunas, de fato as crianças saírem de lá assim, exaustos, mas porque tiveram um tempo todo ocupado no aprender, né? Ou pelo lúdico, ou dentro da sala de aula, mas com um território curricular pensando no futuro. Esse espaço tem que ser um espaço que permita esse relacionamento. E houve uma estagnação, até um retrocesso, né? Nós temos faltas muito graves de professores nas salas de aula, espaços inadequados para as escolas em tempo integral. Então, há muito a se fazer. Nós pensamos na saúde, primeiro é a saúde, mas não é só a saúde. E hoje foi o dia da família, né? Nas escolas. E no calendário, no nosso calendário. Eu estive logo pela manhã em 3 CRAS, nesse encontro das famílias, e dia da assistência social. Então foi um momento muito gostoso de fazer uma troca e de pensar, né? Pensar nesse momento tanto que falta em termos de políticas públicas, nesse país, né, de um hiato muito grande, né, de uma exclusão muito grande do povo trabalhador, da mulher trabalhadora, do dia a dia. Mas que esse é o retrato da sociedade e a gente vai vencer. Então tem muito a perseguir. Ana comentou sobre a saúde. Eu vi que você está numa frente parlamentar do CROSS. Sim. Para poder ver o que está acontecendo com essas vagas. Explica para a gente mais ou menos como que vai funcionar essa frente, qual que é o objetivo dela. Madalena, o que nós temos hoje, aliás, desde que eu assumi como vereadora em 2005 aqui em Hortolândia, quando nós começamos a tratar mais diretamente, com mais propriedade esse assunto da saúde, nós trabalhamos com a tal de vaga zero desde sempre. Para colocar nessa vaga zero é um transtorno. Mas tudo aquilo que não é de competência do município, quando chega para o município, ou você passa mesmo pelo AME, né? Ou você passa por uma UBS, ou você passa pelo médico de saúde da família, enfim, quando você passa e o município não tem a competência ou a condição de executar tanto os exames, quanto uma cirurgia, quanto o procedimento de tratamento, você entra nessa fila, né? Que não pode ser chamada de fila, uma disposição de recursos que deve atender o usuário em toda a região, é para facilitar. Mas é verdade que nós temos mais de 400 mil pessoas aguardando hoje, né? Uma oportunidade de fazer uma cirurgia, de passar por um atendimento, dependendo desse sistema CROSS. E como nós, quando você sabe que você tem um parlamentar na cidade, ou mesmo as pessoas de outra cidade, quando acontece uma urgência, um acidente grave, traumatismo craniano, traumatismo na coluna, né? Enfim, ou mesmo a cirurgia de base, tudo isso entra nesse sistema CROSS, tudo. E muitas vezes você tem, no sistema onde você pode esperar, como já vi casos de cirurgia de colocação de prótese, por exemplo. O paciente está aguardando ali, falando de casos que eu sei que aconteceu, né? O paciente já está aguardando, mas chega uma cirurgia de urgência, se a pessoa não entrar na sala de cirurgia, ela morre. O paciente que estava aguardando para fazer a colocação de prótese volta para casa e fica aguardando a sua próxima vez. E assim tem gente que está 4 anos aguardando. São cirurgias caras, mas que precisam ser feitas e devem ser feitas. E a qualidade de vida das pessoas muda muito. É uma situação, um reclamo muito grande dos secretários de saúde e da população em geral na nossa região de Campinas, para não dizer do nosso estado de São Paulo, porque eu tenho recebido apoio e indagação de todo o estado em relação a isso. Aqui na cidade de Campinas nós temos
é o hospital da Unicamp, o HC, e nós temos o Celso Pierro, que é ali na PUC, nós temos o Mário Gatti, mas isso é insuficiente dada a demanda que nós temos. Há ainda conjecturas de se construir um hospital para atender sobre a gestão da Unicamp, o que tem controvérsia em relação a muitos secretários de saúde, porque nós precisamos resolver o problema também no município. Não é só desafogar uma localidade e nós continuamos sufocados no município. Então nós precisamos chegar a um termo para que esse sistema ele tenha mais condição de atender quem está aguardando. De minha experiência, o que é muito pouco, porque eu preciso de ouvir especialistas em relação a isso, nós precisamos de saber como é que faz dessa distribuição de recursos alguém que está aguardando há 1, 2, 3 anos por uma cirurgia, e a questão das emergências. Porque você não pode tirar alguém que está pronto para fazer a cirurgia e as emergências quando chegam. Então, esses recursos saem de um volume só, Mas nós não podemos perder as vidas que nos chegam numa emergência, numa urgência, e também não podemos decepcionar, gerar até um outro problema de saúde naqueles que estão aguardando tanto tempo. Eu sou defensora do SUS, acredito que o SUS precisa ser cada vez mais forte, sou defensora de um fundo especial só para atender a saúde, o que acredito que seja insuficiente. Em função da Covid, nós tivemos uma diminuição, uma repressão, uma represália em relação aos diagnósticos de pessoas, por exemplo, com câncer. Hoje nós temos muitas pessoas precisando de tratamento imediato e há uma angústia, um anseio. Imagina o que é ser médico. Você imagina o que é ser médico numa situação dessa? Você tem um paciente que depende muitas vezes de receber sangue, de receber plaquetas para fazer até uma biópsia. E você não consegue recurso nesse sistema. E o paciente pode morrer em 1, 2 dias e o médico ali, sabendo o que ele precisa, sabendo que se agir naquele momento ele pode salvar aquela vida, e você não consegue fazer absolutamente nada. Do outro lado, a pessoa em sofrimento, a família toda em sofrimento. Então eu acredito que nós precisamos de investir mais nesse sistema para atender melhor a população. Penso que o sistema CROSS é uma saída, mas é também um gargalo. É também um problema que precisa ser resolvido. E a demanda é enorme, então não tem como não tocar isso aí, não tem como não ir para frente. Precisa. Tem que tocar no assunto e tem que encontrar uma maneira de resolver esse problema. Não podemos continuar dessa forma. Do jeito que está, não dá para ficar. E Ana também está colocando o dedo na ferida agora do transporte público, porque a população está pedindo transporte público e a Ana está aí abraçando aí mais uma luta. Conta pra gente como é que tá essa luta aí que você está fazendo com os transportes, pedindo explicações do que está acontecendo, e pessoas falando que está faltando ônibus. Não, interessante que nós fizemos. Eu estou hoje como integrante efetiva na Comissão de Assuntos Metropolitanos. Sim. E nós fomos justamente para essa comissão interna na Assembleia e fiz a opção de não ir para a CCJ, não ir para a educação. Por exemplo, eu vou para assuntos metropolitanos, porque nós estamos inseridos em uma região metropolitana. As regiões metropolitanas têm crescido no nosso estado e nessa comissão nós podemos discutir os assuntos pertinentes à nossa região. Um problema que nós temos aqui na região metropolitana de Campinas é o transporte público. E o que me chegou do transporte público aqui? Olha, durante a pandemia, nós tivemos a diminuição, o que é, vamos dizer aqui, uma falta de bom senso. Porque você diminui na pandemia o transporte público, né? O trabalhador, a trabalhadora continuam nos horários de picos. Sim. Com ônibus congestionado. Eu mesmo, no início da pandemia, conversei com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, nós estamos preocupados com a vacinação. Tem uma ordem para vacinação, eu acredito que tem que ser essa ordem, porque eu não sou especialista em vacinação, mas o nosso país tem especialistas. E se começou a vacinação pelos profissionais da saúde, ótimo, por idade, ótimo, mas me diz uma coisa, quem anda no transporte público lotado e continua trabalhando, como é que fica? Então, no caso de uma pandemia, como foi o caso da Covid, não deveria ser pensado em algo em relação aos serviços que continuaram? Então, fiz essa crítica e os ônibus, foram retiradas linhas de ônibus. Qual que é a argumentação? A argumentação é que pós-pandemia não se retomou ainda o fluxo normal.
mas olhando só uma única motivação que foi dada por números aqui na região metropolitana de Campinas, o número não era para cair para menos de uma linha. Não era essa a questão. Mas foi tirada uma linha. Então você vê, todo mundo reclama. E em relação a São Paulo, nós temos as matérias falando das linhas novas e como essas linhas estão congestionadas e como foram tiradas, né, linhas novas, né, no metrô e que não foram repostas. Então, na comissão, nós podemos ouvir, né, tanto a capital, como também podemos ouvir aqui, né, nós podemos ouvir a EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que é responsável pela intercidade aqui, que é um grande problema que nós temos. Então tem sido procurada muito por isso, né? Por que você está tratando? Estamos tratando porque chegou, porque a imprensa vem noticiando. Aqui a Câmara de Vereadores da cidade de Hortolândia tem falado sobre isso e nós não podemos aceitar que o Estado tenha uma empresa para fazer uma boa gestão na nossa região metropolitana, mas que não dê efetivamente uma resposta para os municípios que estão com problema. Então nós precisamos de respostas, precisamos de razoabilidade em relação a isso, porque eu lembro muito bem que quando apareceram os pirueiros, lembra acidente, faz aquela contra... Não pode, porque dá... Mas espera aí, como é que é essa questão? Vocês vão dar conta do transporte público de qualidade para as pessoas? Então essa é uma pergunta que precisa ser respondida, né? E tem uma outra questão, quem conhece o serviço público de transporte, né? Você chega em Santa Catarina, você olha a qualidade do transporte. Por que aqui, com o preço da passagem, a gente não tem a qualidade e a prestação de serviços como em outros locais, né? Eu acredito que, falando dessa livre iniciativa, nós precisamos de ter concorrência no transporte público, não é? Eu acredito que a concorrência, com certeza, vai melhorar a prestação de serviço. Efetivamente, quando você acaba ficando, né, com um monopólio muito grande, esse monopólio acaba extrapolando. Tem que haver fiscalização. Meu papel é fiscalizar e nós precisamos de dar também, né, o respaldo para que a empresa fale, não, o problema é esse. Antes nós tínhamos o problema das estradas aqui em Hortolândia, não sei se você acompanhou. Sim. Não dá para passar aqui, por isso... Não dá. Hoje a cidade está praticamente toda asfaltada. Então essa desculpa não pode existir mais. Então nós precisamos de dar condição para o nosso povo ter um transporte público de qualidade. Muito bem, Ana. Então vamos falar sobre a violência política de gênero? Precisamos falar sobre isso, né? Essa semana, Ana Perugini subiu na tribuna e mandou bem o recado, por conta, até defendendo outras parlamentares, porque estava sendo silenciada. E hoje esse tipo de crime, porque não deixa de ser uma violência, que é um tipo de silenciamento da mulher nos palanques, nas ruas e principalmente nas esferas de poder. Parece que está mandando um recado para todas as outras, né? Aqui nós não queremos mulheres falando, porque é sempre homens fechando o microfone, falando mais alto, ameaçando. Como que está isso e por que você abraçou? Antes de tudo porque eu sou mulher. Essa história, esse conto eu já conheço bem, né? Sim. Acaba sempre voltando ao começo, ser viciado nesse vai e vem, né? Eu quero acabar com esse vai e vem, né? Nós queremos, né, Madalena? Sim. Eu até comentava hoje, falei assim, devia ter eu sou a favor de ter curso universitário para tudo, viu? Eu falei, pois tinha que ter curso universitário para tudo. Quando quiser acabar com a faculdade de jornalismo, eu falei, de jeito nenhum. Pode parar, tem que ter faculdade de jornalismo. Esse negócio que você aprende na prática, tem muita coisa atrás de uma prática, você precisa de se aprofundar no assunto, não é? Além de que o curso universitário te possibilita conhecer nuances que muitas vezes só a prática não lhe dá, né? Como a teoria do conhecimento, sim, né? Sim. A filosofia, a lógica, você precisa de conhecer. Mas em relação à violência de gênero, eu acredito que nós precisamos da oportunidade, da cultura, do aprender, porque não é só o homem que tem esse olhar machista em relação à mulher. E se tratando de misoginia, muitas vezes nem percebe o que está fazendo, nem percebe. Eu fico compadecida quando eu vejo um homem praticando violência de gênero e ele fala que não e
O caso, por exemplo, da vereadora do PL, né? Ela teve a fala dela cortada, eu até quis me aprofundar no assunto, falei, peraí, mas o presidente da Câmara, olha, vai para os presidentes da Câmara, ele tem a prerrogativa, se ele for ofendido, de cortar. Mas ele foi interpelado pelo líder do partido, pelo líder da bancada do partido, e ele devolveu a palavra, só que ele não restituiu, e isso ele não podia fazer. Quando ele volta a palavra, ele precisa de restituir. E ela começou falando, e eu falei, mas por que você falava tão alto? Eu falei, porque tinha muita gente gritando no fundo. Se eu não falasse alto, ninguém me escutava. É diferente de eu estar conversando com você aqui, tem uma plateia gritando aqui atrás, você começa a falar mais alto porque você mesmo não escuta a tua voz. Sim. E ela não teve restituído o tempo de 10 minutos que ela tinha. Então, todo o tempo do cortar, de começar aquela discussão do presidente falando, né, do líder pedindo para restituir, porque é um direito que ela tinha de terminar a fala dela, que ela não tinha sido em nenhum momento, vamos dizer, ela não faltou com respeito, não é? Ela colocou uma situação que, segundo ela, era descabida. Mas ela não faltou com respeito em relação... Mas ele se sentiu ofendido, tudo bem. Ele se sentiu ofendido, ele desligou. Quando ele devolveve a palavra, né? Então, ela teve cortada e ela nos relatou não teve uma história de um outro episódio e também nos relatou o arquivamento também da representação que foi feita ao MP. Então, eu coloquei esse assunto na tribuna e já orientei também. Nós temos advogados também, ela é advogada, a vereadora do PL de Santa Bárbara, então ela sabe qual que é o procedimento a ser adotado também. E temos uma vereadora, a vereadora Duda, que é de Ribeirão Preto, ela foi ameaçada de morte, né? Um exercício do mandato dela, não só ela, mas a família dela. E não tem só esses relatos, nós temos outros e outros relatos que inclusive já levaram à perda de mandato, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. E justamente nesse dia que você viu, eu estava tecendo esse comentário, falei, nossa, é o dia da violência, da misoginia contra a mulher. Porque no sábado à noite, eu recebi um telefonema de um movimento que ocupou uma casa para denunciar a falta de atendimento às mulheres no interior. Não é só a cidade de Campinas. Elas ocuparam uma casa abandonada ali na Delfino Sintra, em Campinas. É o movimento Olga Benário. E por que elas me chamaram, né? Elas entraram em contato, não só comigo, entraram em contato com vários parlamentares. Entraram em contato, olha, aqui o Arthur Duval, né, veio aqui com uma câmera, ficou incitando com a câmera. Falei, o que vocês estão fazendo aqui, né, tentando... E nós mantivemos a calma, nós tivemos que pedir ajuda à polícia, para que nós não fôssemos agredidos. Só tinham mulheres na casa, né? E elas entraram em contato com os parlamentares, teve vereador de Campinas que foi, e eu fui no domingo para conversar, para saber o que tinha acontecido. Até mesmo porque eu sou integrante da Comissão dos Direitos da Mulher aqui na LESP. Fui até lá para conversar, aliás, vice-presidente dessa comissão. Fui até lá e eu estava relatando, eu fui interpelada, falando de ocupação, eu defendi a ocupação, falei, você não está entendendo. O movimento ocupou para pedir que haja mais atendimento às mulheres vítimas de violência em Campinas. Não sei se vocês sabem, Campinas tem 2 DDMs, só uma funciona 24 horas e as 2 estão desestruturadas. E só um centro de referência e atenção à mulher. Pensando aqui na cidade de Hortolândia, nós temos um CRAS e nós temos uma DDM agora, né? Sim. E agora há o decreto de Lula do presidente Lula, para que nós tenhamos 24 horas de trabalho. Em nenhum momento elas querem ficar com aquele imóvel, não se trata disso. Elas estão usando uma forma de fazer a denúncia. E quando eu relatei que o imóvel estava absolutamente abandonado, eu falei assim, quer dizer que eu não posso deixar minha casa lá para alugar, não. Esse imóvel estava realmente abandonado, sujo. Eu perguntei para Fernanda, você não tem a noção do que tinha aqui dentro, falando para mim. Isso aqui estava entupido de fezes. E eu entrei, estava toda a casa quebrada, sem cano. Elas limparam tudo, organizaram tudo e já começava o atendimento ali. Então eu lembro que esse final de semana, desse relato, foi de absoluta denúncia em relação à violência que as mulheres sofrem, ou no parlamento, ou dentro de suas casas, e agora na falta de estrutura também
da falta de estrutura oferecida pelo Estado, que nós precisamos de retomar. Ana, agora vamos falar um pouquinho de Hortolândia. Hortolândia também está com muitas demandas, com certeza você está direto conversando com o prefeito Zezé Gomes, assim como está conversando com o secretário de governo e também com os nossos vereadores, que está levando a demanda da cidade, da população para você. O que a Ana está fazendo por Hortolândia, além de tudo isso que você já faz, porque respinga tudo na gente, os benefícios de toda a sua luta vêm para a nossa cidade. A gente está ansioso aí pela resposta aí do transporte, que logo Hortolândia vai ter, mas para além disso, o que mais que a Ana está fazendo por Hortolândia? Olha, a última emenda que nós enviamos aqui para Hortolândia, de 1 milhão, né, ela está reformando o Centro de Referência e Atenção à Mulher Vítima de Violência. Sim. Isso já está acontecendo. Nós estivemos com o secretário, agora é secretário de governo, Kassab, até brinco falando, porque quando eu estava deputada federal, ele estava ministro, e agora eu estou deputada estadual e ele está secretário de governo aqui. E nós fomos tratar dessa questão da saúde, nós precisamos de recursos para a saúde, precisa de aumentar muito, até porque nós estamos atendendo uma demanda regional. E nós não devemos parar de atender a demanda regional. Mas é um fato que nós não vencemos. Quem é de Montemor vem para cá, tem gente de Campinas que vem para cá, sim. Sumaré vem para cá. Nós temos até 2 projetos que nós fizemos em Brasília em relação a isso, para que houvesse uma contrapartida em relação ao município que atende a demanda e tem que atender, para que o recurso de SUS viesse para cá também, né? Se o cidadão é de Montemor, né, a cidadã de Montemor, ele é atendido aqui, o recurso que ele deveria ir para Montemor deveria vir para cá, para que nós tenhamos uma condição de dar saúde aqui. Então nós precisamos de um encontro com o secretário de saúde aqui do estado, para que haja uma repactuação em relação aos serviços que nós prestamos e que precisa de suporte financeiro para isso. A outra questão que nós vamos tratar bem peculiar, o nosso Detran aqui. E no dia que eu conversei com o secretário, nesse dia justamente falei, olha, agora já tem estrutura. Não tinha estrutura de Estado ainda para o Detran. Quem respondia era a Secretaria de Governo. Então agora já tem. E nós colocamos essa situação de que nós não temos um perito para avaliação de peruas aqui do município. Sempre vem de um outro município, que acarreta um prejuízo enorme para os perueiros escolares. Não sei se vocês sabem, que precisa de passar por vistoria a cada 6 meses, sem o selo as mães e os pais não confiam, sem vistoria não tem como ter selo, e esses trabalhadores e essas trabalhadoras ficam nessa rotatividade aguardando e muitas vezes perdendo o horário ou perdendo a vistoria que tem que ser feita no veículo. Então, é uma situação que pode parecer uma situação de pouco valor, mas acaba gerando um transtorno muito grande para toda a comunidade escolar e para os trabalhadores e trabalhadoras nesse sentido. Muita coisa, hein, Ana? Muita. Ana, agora estamos chegando ao final da nossa entrevista, então, por favor, mande um recado para quem está ouvindo a entrevista aqui conosco. Olha, um recado, muito obrigada ao portal de Hortolândia, parabéns. O portal é bastante acessado aqui na cidade de Hortolândia e na região. Em relação à política, que parece o bicho-papão ainda, as pessoas têm uma... Olha, sem haver uma integração e um conhecimento em relação ao que a política pode fazer, há uma exclusão ainda maior. É através da política que nós vamos ter uma melhora em relação à nossa vida na cidade. Um fato importante em relação à cidade é o Instituto Federal, né? Se a gente não soubesse, olha, vai ser ampliado e corre daqui, corre dali, no mesmo dia, na mesma semana, eu voltei de Brasília, foi até um trocadilho, mas voltei no outro dia, o Instituto está aqui, já tem curso universitário, e nós queremos transformar numa grande universidade. A mesma questão é a ETEC, né? Nós precisamos transformar, né, a Paula Souza, né, a nossa escola técnica aqui estadual, também numa FATEC. Para isso, é a política que demanda. Nós precisamos estar inteirados ali. Tem gente que comete bobagem? Comete. Em todo lugar do mundo tem isso. Mas para isso, para que as instituições sejam cada vez mais sérias, nosso povo precisa de acreditar e conhecer. Então, se tem algo que nós precisamos até de aprender na escola, é como funciona a tal da política, né?
quem é responsável pelo quê, o que pode fazer. Eu quero dar parabéns a quem construiu e continua construindo a cidade, a nossa juventude, que vem exigindo cada vez mais uma internet de qualidade e o respeito à diversidade. Essa é a grande demanda hoje, se sentir segura no seu país, no seu estado, na sua cidade. Então, parabéns a quem vai estar trazendo um novo e parabéns a quem sedimenta, né? A quem segura esses valores tão fortes que é garantir a democracia no nosso país. Ana, obrigada. Quero agradecer mais uma vez a entrevista e quero agradecer também a cada um de vocês que nos acompanhou. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Madalena Santos para o Portal Hortolândia.